Oi, meu nome é Mariana, eu sou uma das aprovadas para as FESEX em enfermagem esse ano e eu vim contar como é que foi a minha trajetória até aqui, de como as coisas aconteceram. Eu comecei no CEPREM em 2020, que seria o meu último ano de faculdade, mas não foi por causa da pandemia. E foi um ano onde eu tive o meu primeiro contato com o concurso. Eu nunca tinha estudado para nenhum outro concurso, eu nunca tinha feito nenhum outro curso preparatório. Na verdade, até hoje o CEPREM foi o único curso preparatório que eu fiz. Então, 2020 foi um ano que eu precisei me adaptar a essa rotina. E foi um ano que eu estudei muito conteúdo, que eu li muito, só que eu não tinha experiência de prova, eu não tinha experiência de concurso. E eu tinha muito medo de fazer questões, por exemplo, porque eu não estava habituada, então eu terminava de estudar, ia fazer as questões, acabava errando, eu não conseguia, tinha dificuldade, eu acabei criando esse bloqueio, eu tinha medo e eu quase não fiz questão esse ano, né? E claro que não tive o resultado um bom resultado, né? O resultado que eu queria, mas foi um ano importante porque eu tive muita base ali, né? As aulas do CEPREM, os professores me deram muita base, foi um conteúdo muito forte. Então, eu já fui para o ano de 2021, que foi de fato o meu último ano da faculdade, muito mais preparada. E foi um ano que eu aprendi que eu precisava ser um pouco mais objetiva, que eu precisava sim perder o meu medo de fazer questões para acabar com esse bloqueio, porque eu precisava fazer questões. Fazer questões é muito importante, a gente aprende muito fazendo, né? E a gente aprende também a responder até questões que a gente não sabe só pelo fato de estar habituado, de ter experiência em fazer questões. Então, o ano de 2021 foi um ano que meu empenho foi melhor, só que não foi o suficiente ainda, né, para aprovação. E eu fiz a prova de residência da Marinha e com o conhecimento que eu tinha do curso, eu passei para a prova de residência da Marinha e comecei a residência, né? Então, no ano de 2022, que foi o meu primeiro ano na residência, eu estava tentando me habituar ainda com a rotina, eu não tinha quase tempo nenhum de estudar, eu chegava em casa tarde, cansada, que eu morava até bem mais longe do hospital do que eu moro hoje, então eu não tinha tempo para estudar. E como eu estava ainda me adaptando, eu preferi não fazer o curso, né, no ano de 2022, mas fui fazer a prova, né? Eu não estudei também por conta própria, mas fui fazer a prova, né, para não perder o hábito, e o resultado foi catastrófico. Eu não atingi nem a metade da pontuação necessária para ser considerada aprovada, né? E então, para a gente ver quanto um ano sem estudar faz toda a diferença. E quando a gente estuda um ano inteiro, mesmo que a gente não seja aprovado no concurso, esse ano ele é muito importante porque a gente adquire experiência, né? O ano que a gente estuda nunca é em vão. Então a gente sempre adquire uma experiência melhor para o outro ano, né? E em 2023, né, esse ano, meu último ano na residência, eu decidi que eu voltaria a fazer o curso e que eu voltaria a me dedicar ao concurso das FESEX. E assim eu fiz. E foi um ano que, como eu continuei sem tempo, né, não sem tempo, mas assim, pouquíssimo tempo para estudar durante a residência, eu tive que aprender a ser muito, muito mais objetiva, né? E foi um ano que eu fiz muitas questões. Inclusive, o professor Jean, nas aulas de português, falava muito de um aplicativo de resolução de questão, e eu assinei essa plataforma e fiz muitas questões durante o ano. Claro, não abandonei o conteúdo, continuei lendo a teoria, estudando a teoria, mas eu fiz muitas questões. E foi fundamental, assim, foi decisivo para minha aprovação, né, sem dúvida. E foi um ano também que eu me dediquei muito a conhecer a banca. Eu assisti às aulas, né, e com o conteúdo, com o direcionamento das aulas, eu ia para a bibliografia e estudava muito a bibliografia. E estudei também muito a prova das FESEX. Eu estudei muito as questões, o que a VUNESP cobrava, né? Então eu olhava a bibliografia, marcava uma informação e falava, isso aqui
A VUNESP gosta de cobrar, a VUNESP vai cobrar. E eu fui para a prova e me deparei com muitas questões assim, né, que eu já tinha visto em casa, já lendo a bibliografia, eu presumi que tinham caído e caíram, né? E além disso, o aulão do Bizu é sem dúvida assim imprescindível antes da prova. O aulão do Bizu, os professores dão muitas dicas importantes, falam muitas coisas que caem na prova, então a gente vai com informação fresca, não só para fazer revisão, mas informações que realmente a gente não se atentou, a gente não se ligou durante o ano e que no aulão do Bizu a gente acaba aprendendo ali de última hora e acaba indo para a prova e acertando a questão. E para gerais, eu nunca li nenhuma bibliografia por fora, nenhuma bibliografia do concurso. Eu só estudei pelas aulas e pelas apostilas do curso. Foi o suficiente para eu ter um desempenho excelente na parte de gerais. Então, além dos conteúdos, das aulas, dos professores, tanto das específicas quanto de gerais, eu gostei muito no CEPREM. Foi a dedicação, o empenho que a equipe tem com o nosso desempenho, com a nossa evolução, tudo que eu precisei, eles sempre estiveram muito solícitos, muito empenhados. Então eu acredito de verdade que quem escolhe o CEPREM tá no caminho certo, tá fazendo a coisa certa para a aprovação e uma hora ela vai chegar.